Meus queridos amigos, companheiros de Ideal Espírita, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, nos envolva e nos mantenha em sua paz. Do século V ao século XV, a Terra foi marcada por momentos muito dolorosos. A terrível Idade Média, quando a Inquisição e as Cruzadas foram vivenciadas de forma a trazer pavor e muito sofrimento. Segundo o espírito Miramês, pelas mãos de João Nunes Maia, no livro Francisco de Assis, essas movimentações ocorreram quando aqueles 2 bilhões de espíritos que foram tirados da terra no período que Jesus iria nascer, levados a uma colônia espiritual, e 1000 anos depois, retornando à terra, puderam colocar em prática o planejamento que haviam feito quando ali estavam. Mas concomitantemente a essas movimentações em que as trevas trabalhavam para denegrir a mensagem do Evangelho de Jesus aqui na Terra, espíritos missionários também foram convidados para nascer, para poder reavivar nas mentes e nos corações a mensagem do amor, da paz e da libertação. Na cidade de Assis, na Itália, vivia um casal abastado. Eles eram muito ricos, porque Pedro Bernardone, dono de uma loja de tecidos, viajava ao mundo conhecido e tornara-se próspero naquela cidade. Nas suas viagens à cidade de Provence, na França, ele conheceu a esposa Maria Piccolini, com quem se apaixonou. E logo depois de constituir a sua família, Maria Piccolini, mudando-se para Assis, dedicada à doutrina católica, ela pôde trazer para dentro do lar a mensagem do Evangelho. Agora viu-se grávida, trazendo para Pedro Bernardone grande felicidade. Porque o sonho daquele homem era ter uma prole volumosa, em que os seus filhos pudessem tomar conta dos seus negócios. Ansiava que fosse um menino, um varão, que pudesse dar continuidade ao nome Bernardone. A gravidez de Maria Piccolini se dá de forma muito tranquila. E como Pedro Bernardone sempre estava viajando, quando ela já havia completado o 9º mês, ele fez uma longa viagem. E na madrugada do dia 19 de setembro de 1182, ela começou a sentir as contrações e notou que era chegada a hora do parto. Ela possuía uma escrava, ou melhor, uma serva, que sempre estava ao seu lado, em todos os momentos que ela precisava. Se chamava Jarla, e pediu a Jarla para que mandassem chamar os servos, os homens daquela propriedade. Jarla achou muito estranho a senhora pedir para que os servos viessem ao seu quarto, mas era a ordem da senhora. E quando eles chegaram no quarto, Maria Piccolini pediu para ser carregada e levada ao estábulo. Ela desejava que o seu filho pudesse nascer entre os animais. E foi naquela noite estrelada que pela segunda vez um menino chega à terra, nascendo em uma estrebaria. Se há 1000 anos atrás, em Belém de Judá, havia chegado Jesus, agora na cidade de Assis havia nascido o rebento de Maria Piccolini e Pedro Bernardone. Quando ela recebeu em seus braços o menino,
com os olhos marejados de lágrimas, ela disse então à companheira e amiga Jarla: meu filho se chamará Giovanni, que quer dizer João. Ela foi levada de volta para os seus aposentos. E os dias que se sucederam naquela rica propriedade foram de grande festa. Familiares, amigos, todos vinham visitar o menino que havia nascido. Até que chega de viagem Pedro Bernardone. E quando ele chega em casa e fica sabendo dos acontecimentos, ele é tomado de um estupor, porque não podia acreditar que o seu filho, o filho do homem mais rico daquelas terras, pudesse ter nascido na estribaria, no meio de animais domésticos. E para contrariar a esposa, ele diz que não aceitaria o nome que ela escolheu, Giovanni, e escolhe o nome de Francesco, que quer dizer Francisco. Foi assim, no tumulto da família, que nasce Francisco, aquele que mais tarde será chamado Francisco de Assis. Esse menino, à medida que vai crescendo, vai trazer grandes alegrias para a sua família, porque despontou com a inteligência e tinha um dom que tocava o coração de todas as pessoas que estavam à sua volta. Sabia cantar como ninguém. Quando abria a sua boca, parecia um roxinol que entoava belas melodias. E o pai, desde a primeira infância, buscou usufruir do talento do filho. Tomava o menino no colo, o levava para a loja de tecidos, colocava sentado no balcão, e enquanto Francisco cantava, encantando os clientes, eles compravam sempre mais. Não era um menino belo, muito antes pelo contrário. Tinha uma aparência que não chamava tanta atenção, franzino, os cabelos penteados em franjinha, negros, os olhos muito grandes, as sobrancelhas também avantajadas, a testa larga. Não era uma criança que encantava, a não ser pelos seus dons espirituais. Os sentimentos que ele despertou desde o período da primeira infância. E esse menino vai crescendo, vai tendo a educação dada pelos seus pais, e já no período da adolescência vai trabalhar junto com o pai na loja de tecidos. Afinal de contas, Pedro Bernardone queria preparar o filho, a fim de que ele pudesse dar continuidade aos negócios. Como ele viajava muito, começou a deixar Francisco responsável pelo caixa, por cobrar as contas, para que o filho pudesse se acostumar na ausência do pai. Numa dessas viagens, Francisco estava sozinho na loja com os funcionários, quando um comerciante de cidade vizinha veio comprar tecidos. Era um comerciante já conhecido, um dos melhores clientes de Pedro Bernardone. E Francisco, sempre atencioso, muito amável, atendia-o com muito zelo. Quando à porta daquela loja apareceu um mendigo. Era um homem maltrapilho que passava mendigando. Ele dizia que estava com fome. Francisco olhou para ele, parecia não vê-lo, e apenas disse: agora não posso. Agora não posso te atender. E voltou a atender o cliente. Durante toda a manhã, aquele cliente permaneceu na loja, fez uma compra vultosa, pagou à vista, e Francisco ficou muito feliz. O pai ficaria orgulhoso quando voltasse de viagem. Mas logo que o comerciante saiu da loja e Francisco viu-se sozinho com os funcionários, ele recordou-se do mendigo. Onde estaria aquele homem? Ele poderia ter ajudado de alguma forma. E com a consciência de culpa, ele decide sair a correr pelas ruas da cidade de Assis,
para encontrar aquele mendigo, para poder auxiliá-lo. E quando ele sai do lado de fora, eis que encontra o mendigo assentado à porta, como se estivesse esperando. Francisco ajoelha-se nos pés do mendigo, chora um pranto convulsivo, entra dentro da loja, pega algumas moedas de prata, entrega ao mendigo e pede-lhe perdão. A partir daquele dia, algo começou a mudar no coração de Francisco. Porque vendo aquele mendigo, nos seus trajes, nas suas dificuldades, ele começou a meditar. Por que é que nós somos tão ricos? Por que é que nós vivemos a opulência e o poder? E existem pessoas que vivem na miséria, pessoas que morrem à fome. Por que é que há tantas diferenças? E uma estranha melancolia, que hoje nós chamaríamos de depressão, foi acolhendo o coração de Francisco. E quando o pai voltou de viagem, ao contrário de achar o filho exultante de alegria pelo trabalho cumprido, com denodo, com honestidade, com responsabilidade, encontrou o filho acanhado, um pouco ressabiado, tristonho e calado. Conversando com a esposa, Maria Picalini, Pedro Bernardone, que amava o seu filho com todas as forças do seu ser, tomou uma decisão. Enviar o filho para fazer uma viagem para conhecer a Europa, outras cidades da Itália, que ele pudesse sair de Assis e poder conhecer o mundo. Francisco empolgou-se um pouco com a viagem e saiu de Assis pela primeira vez sozinho, com apenas 15 anos de idade, para poder viajar terras tão distantes. E a primeira cidade que ele iria visitar era a velha Roma. Quando chega em Roma, encantado com as belezas da cidade, naturalmente foi conhecer todos os pontos turísticos que todas as pessoas do mundo, quando visitam Roma, desejam conhecer. O Coliseu e tantos outros lugares. Mas católico, porque havia recebido toda a orientação religiosa da sua mãe, ele deseja visitar a igreja de São João de Latrão, na Praça de São Pedro, uma das maiores catedrais do mundo. E quando ele chega à igreja de São João de Latrão, entrando dentro dela, o seu coração envolve-se novamente na tristeza. Porque ele observa a riqueza daquele local. As paredes banhadas a ouro, os santos incrustados de pedras preciosas. E no altar, Jesus crucificado. Ele ajoelhou-se num dos bancos de frente ao altar e recordou-se do Mestre Jesus. O homem que havia vindo à terra para trazer a lição da humildade, trazer a lição do amor, da caridade, tão esquecido dos corações dos cristãos, onde muitas vezes aqueles que estavam à frente da divulgação do seu evangelho deixaram-se envolver pelas riquezas, esquecendo-se da essência da mensagem. E chorando, ele sai pior do que entrou dentro da igreja. E quando chega na praça de São Pedro, ele observa que ali haviam diversos mendigos com a escudela na mão. E que os católicos cristãos que iam àquele local visitar como ponto turístico, passavam por eles como se não os visse. Alguns atiravam algumas moedas. E tendo compaixão, ele aproximou-se de um dos mendigos e fez uma proposta: trocar de vestes com ele. Tirou a sua túnica, muito bem talhada, entregou ao mendigo e vestiu a túnica surrada, suja, de há muitos dias,
sem lavar. E ali na praça, Francisco de Assis experimentou a primeira vez a arte de receber negativas. Porque estendendo a mão como um mendigo, ele pôde observar quantas criaturas humanas estavam distantes da proposta do Evangelho de Jesus. E naquele dia, o dia que iniciou a sua viagem pela Europa, ele decide voltar para casa. Não havia nenhum sentido ele conhecer o mundo com tantas pessoas passando por dificuldades. E quando ele volta para Assis, trazendo maiores preocupações para o seu pai, ele então não tem tempo de começar a colocar em prática aquilo que ele desejava no interior do seu coração, que era ajudar as pessoas. Porque no ano de 1201, o Papa Inocêncio III, o Papa reinante, ele estabeleceu uma guerra contra a Sicília. E todos os jovens foram convocados a lutar. Assis também foi convocada. E é claro que Pedro Bernardone, um homem da sociedade que tinha um nome a zelar, desejou que o filho pudesse ir para a guerra. Francisco empolgou-se com a guerra, alistou-se e no dia foi para a guerra. Somente que quando chega no campo de batalha, não tem tempo de empunhar a espada para poder lutar. Porque aqueles jovens de Assis, os que não foram mortos, foram presos pelos inimigos. E ele é levado para uma prisão fétida, onde permanece durante vários meses. Ali na prisão, ele tem na solidão a oportunidade de meditar mais um pouco sobre a sua vida. Contagia-se com uma epidemia, uma febre que não cessava. Diversos presos estavam morrendo. E os sicilianos, com medo de que aquela doença se alastrasse pelos soldados, a tropa, eles decidem então, numa artimanha militar, enviar os doentes de volta aos seus lares para contaminarem os seus familiares. E é assim que Francisco é enviado de volta para Assis. E quando ele chega em Assis, quase morto, porque dias de viagem até chegar à cidade, é recebido pelos seus pais com muito amor. E embora aquela situação de intenso sofrimento para a família trazia orgulho para Pedro Bernardone, porque o filho havia ido à guerra e voltava, mesmo não sendo vencedor, mas pelo menos com a honra de ter ido lutar. E eles cuidam com desvelo de Francisco. Até que algumas semanas depois, ele recupera a saúde. E o pai dá uma grande festa, porque o filho estava quase morto e agora revivia. Um banquete foi feito na rica propriedade, pessoas da sociedade foram convidadas. E enquanto todos aproveitavam a noite com bom vinho, as especiarias que eram servidas, Francisco assentado no canto da sala, um pouco cabisbaixo. Um amigo aproximou-se e lhe perguntou: mas não aproveita a festa? O seu pai dá uma festa para ti, Francisco. Ele disse: estou aproveitando. Mas está tão cabisbaixo e pensativo. Ah, meu amigo, é porque eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou me casar. O amigo arregalou os olhos e disse: vai se casar. E quem é a felizarda? Qual é a jovem escolhida na cidade de Assis para que tu possas se casar? E ele então, com um sorriso também nos lábios, diz: vou casar-me com a irmã Pobreza. É com ela que eu vou me casar. Havia tomado agora realmente a decisão, queria modificar para sempre a sua vida. O amigo silenciou porque não sabia compreender o que ele dizia. Mas no dia seguinte, chega o comunicado de que uma nova guerra havia acontecido. Agora na Sicília.
e todos estavam convocados novamente a lutar. Desta vez, Francisco não desejou ir, mas o pai, Pedro Bernardone, com a sua autoridade e influência, fez com que o filho fosse lutar. Fez com que ele se alistasse e ele vai para o campo de batalha. Um dia antes de atacar a cidade, ele estava dormindo na sua barraca, quando pela madrugada escutou uma voz. Uma voz que o acordou, perguntando-lhe: Francisco, você está a serviço do Senhor? Observe. Ele procurou quem lhe falava, mas não via ninguém, apenas escutava a voz. E novamente a voz se repetiu: está a serviço do Senhor ou do servo? E ele, chorando, diz: eu estou a serviço do Senhor. Então não vejo por que está servindo ao servo. Volta para a tua cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Francisco não pensou duas vezes. Ali mesmo na madrugada desmontou a barraca, juntou os seus pertences e voltou para Assis. E é claro que agora, diferentemente da primeira vez, quando ele chega em Assis, sem ter lutado, o nome da família é levado para a boca das pessoas na maledicência. Francisco andava pelas ruas da cidade e era zombado pelos amigos. Pedro Bernardone tinha vergonha do próprio filho, que voltou fugido da guerra. Mas ele estava com a consciência tranquila, porque estava a serviço do Senhor e não do servo. Como católico, ele tinha o hábito de ir à capelinha de São Damião, no Monte Sudásio, para fazer as suas orações. Era uma capelinha que ficava sobre um monte, quase esquecida pelas pessoas da cidade, que tinham o hábito de orar na catedral, na Praça de São Jorge. Então, naquela tarde, quando ele orava, ajoelhado naquele banco, carcomido pelo tempo, aquela voz que havia lhe falado na barraca, ele escuta novamente: Francisco, erga a minha igreja, porque ela está em ruínas. Ele olha à volta e percebe que realmente a capelinha de São Damião estava toda carcomida pelo tempo. Os bancos estavam encaruchados, o mato havia adentrado as paredes, e Jesus, que estava na cruz, tinha um dos braços de madeira quebrado. Então ele toma uma decisão. Ele volta à cidade, o pai não estava em casa, estava numa pequena viagem, e ele pega os tecidos do pai na loja e começa a vendê-los na praça por preços muito módicos. Consegue naquele dia amealhar uma grande soma de dinheiro e com um saco cheio de moedas, ele vai a Dom Guido, o responsável pela matriz central, e colocando sobre a sacristia, na mesa de madeira, as moedas, ele diz: Dom Guido, aqui está o dinheiro para reconstruir a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para reconstruir a capelinha de São Damião, porque a princípio Francisco não havia entendido a mensagem de Jesus. Ele acreditou que a reconstrução a que a voz se referia era da igreja construção, mas a voz se referia da igreja instituição. E quando Dom Guido viu as moedas, uma grande quantidade de dinheiro, ele perguntou: e o seu pai sabe a respeito disso? Meu pai está em viagem, eu não posso aceitar esse dinheiro, Francisco. Você conhece o seu pai e sabe como ele é. Mas Francisco parece não escutar Dom Guido. Deixa-lhe as moedas e pergunta-lhe: eu posso morar na capelinha de São Damião? Faça o que você quiser, eu não tenho nada a ver com isso. Era o sacerdote esquivando-se do compromisso. Francisco então vai morar na capelinha de São Damião.
Quando o pai chega de viagem e as notícias correm, porque sempre há aqueles que dão notícias de tudo nas cidades onde moramos, foram contar a Pedro Bernardone o que estava acontecendo. E é claro que ele não aceitou. Mandou buscar o dinheiro na igreja, o dinheiro que lhe pertencia, e ao filho ele mandou os capatazes ir buscar. Francisco veio para casa como se fosse um criminoso. Foi colocado no porão, preso, para poder aprender. E durante muitos dias ali permaneceu. Porém, Maria Picalini, a mãe bondosa, que entendia qual era o mecanismo que o filho estava escolhendo para a sua vida, ela desce ao porão em um dia que o marido estava trabalhando, liberta o filho e lhe diz: vai e cumpra a sua missão, porque eu me entendo com seu pai. Francisco então sai de casa para nunca mais voltar. Ele vai para a capelinha de São Damião e, com aquela decisão de poder reconstruir a capelinha, ele começa a pedir de porta em porta, esmolando. Amigos, todos o conheciam, porque era filho de Pedro Bernardone, e muitas pessoas começaram a ajudá-lo. Mas quando o pai soube, ele tinha influência na sociedade, proibiu que todas as pessoas ajudassem o seu filho. E agora as dificuldades naturais iriam começar a acontecer. Porque o frio iria chegar, a neve que caía intermitente, a irmã fome que bate em todos nós também chegou para ele. E um dia em que ele já não suportava mais a fome, já alguns dias sem se alimentar, ele resolve procurar uma senhora muito distinta de Assis, amiga da sua família. Ela que já havia se sentado à mesa junto com a sua família tantas vezes. Ele bate à porta da sua propriedade, ela mesmo quem atende, e ele pede um naco de pão porque estava com fome. Ela olha de cima a baixo, reconhece o filho de Pedro Bernardone, embora os andrajos. E então ela vai à intimidade da casa, na cozinha, e vê no chão uma gamela onde estava a lavagem, a comida de porcos, a sobra de comida de vários dias. E sorrindo, ela pega a gamela e leva para Francisco. Quando ele vê a senhora vindo com a gamela de comida na mão, um sorriso nos lábios, a gratidão de quem tinha fome que recebia agora o que comer. E quando ela distende para ele a gamela e ele toma em suas mãos, aqueles odores pútridos do alimento já passado e perdido penetram nas suas narinas. Ele tem náuseas e ela, encostada na porta, aguarda a reação do jovem. Naquele momento, Francisco recorda-se de Jesus. O seu mestre havia ficado 40 dias e 40 noites sem se alimentar no deserto. Ele tinha fome. Era servidor de Jesus. Se o mestre estava lhe oferecendo aquele alimento, era o que ele merecia. Então ele assenta-se na borda da calçada e alimenta-se. É claro que o estômago não iria aceitar. Ele que estava acostumado aos nacepipes, ao vinho capitoso. Mas aquele dia aprenderá uma grande lição. A lição da humildade e do trabalho. Porque ele percebe que agora não deveria mais pedir de porta em porta, mas trabalhar. Iria se oferecer para capinar jardins. Iria oferecer-se para carregar compras de alguém que estava com dificuldades. Para tirar a carruagem da neve atolada. E quando iam lhe pagar, ele dizia: somente para hoje. Somente o necessário é o que eu preciso. E assim, ele foi angariando os seguidores. Jovens como ele, que viam o comportamento do filho de
Pedro Bernardone, que havia transformado a sua vida, outros começaram a seguir-lhe os passos. Ele pregava na praça de São Jorge, porque Dom Guido não deixava entrar dentro da igreja. E o pai, Pedro Bernardone, envolvido agora pela dor de ver o filho mendigando, procura Dom Guido e exige que ele pudesse resolver aquela situação. Porque Francisco não tinha autoridade para falar a respeito de Jesus pelas ruas da cidade. Ele não era um sacerdote. E Dom Guido então resolve intervir, montando na praça um espetáculo daqueles que as pessoas adoram assistir, quando um pai é colocado de frente ao filho. E ali na praça, eis que Dom Guido diz a Francisco, seu pai, pede-lhe os seus haveres. Tu estás utilizando do nome dele para poder realizar um trabalho em que não és capacitado para isso. Francisco abaixa os olhos. Em silêncio ele sai da praça, entra na igreja e daí a alguns minutos ele volta totalmente nu, trazendo nas suas mãos a túnica já surrada pelo tempo, mas ainda bordada a ouro, as suas alparcas de couro, também o seu cinturão, coloca nos pés do pai. E olhando para as pessoas que estavam ali, ele diz: o meu pai foi reverenciado durante muitos anos. Este que é Pedro Bernardone. Mas a partir de hoje eu reverencio o meu pai que está nos céus, que é Deus. Dom Guido tapa a nudez de Francisco, o tira da praça. E quando ele chega dentro da sacristia, vê sobre o banco um saco de linhagem. Corta e torna a sua veste. A partir daquele dia, a sua túnica seria um saco de linhagem. Outros jovens foram adentrando aquele grupo. E Francisco sempre buscava interiorizar para poder escutar a palavra de Jesus, a lhe trazer algum ensinamento. Ele adorava a natureza, estar nos bosques, nas estradas ermas para poder meditar. Num desses dias que ele sai para meditar, já tinha junto de si 12 seguidores, o mesmo número dos apóstolos de Jesus. Ele, preocupado com a quantidade de jovens interessados em seguir com ele os passos, quando andando pela estrada poeirenta, ele vê uma lagarta que está atravessando na estrada. Ele abaixa-se, pega a lagarta na mão, coloca sobre a árvore e lhe diz: irmã lagarta, veja lá por onde andas. Alguém pode passar aqui e te estraçalhar. Fica em cima da árvore e tu poderás sobreviver. Era a inocência e pureza. Daí nós percebemos porque Jesus dizia que o reino dos céus é para aquele que se assemelhar às crianças. É muito difícil ser adulto e manter o coração puro. Era Francisco de Assis. Ali, naquele bosque, ele caminhava, quando começou a escutar o barulho de uma matraca. Era um instrumento utilizado naquela época pelos leprosos. Os leprosos eram discriminados pela sociedade. As pessoas temiam a doença. Eles eram rejeitados de dentro das cidades, viviam em aldeias. E vinham, às vezes, à cidade para buscar alimento, pedir esmolas. As pessoas fechavam portas e janelas, deixavam de lá, do lado de fora, que desejavam auxiliar. E todos fugiam dos leprosos. Mas quando Francisco escutou o barulho daquela matraca, ele permaneceu na estrada aguardando o mendigo leproso aproximar-se. E a alguns metros de distância, o mendigo estancou a marcha, e descendendo a mão purulenta, ele diz: dá-me pelo amor de Deus uma esmola, porque tenho fome. Francisco procurou na túnica alguma coisa para oferecer, encontrou apenas 2 moedas, tirou-as, deixou cair nas mãos do leproso,
sem encostar nele, virou as costas, continuou caminhando na estrada. Ele não havia andado muitos metros. Tem vontade de olhar para trás. Quando olha, o mendigo continua com a mão distendida, como a dizer-lhe: eu quero algo mais. Francisco cai em si, uma alma muito sensível. Ele começa a chorar, volta, aproxima-se do leproso, tira-lhe então o capuz que envolvia o seu rosto, marcado pelos lepromas, os olhos cheios de pus, as fossas nasais abertas, aquele odor que exalava dele. Então Francisco fechou os olhos, abraçou-o com ternura e beijou a sua face. E quando Francisco beija o leproso, ele começa a sentir um perfume que nunca havia sentido antes. E quando ele abre os seus olhos, era Jesus. Era Jesus que estava diante dele. Ele ajoelha-se aos pés de Jesus e lhe pergunta: és tu, Senhor? Jesus nada lhe diz, apenas desaparece, deixando a mensagem da caridade para o coração do seu apóstolo. Francisco entende que é preciso trabalhar em favor dos leprosos e vai para Rio Torto, uma aldeia que recebeu esse nome por causa de um rio torto que cruzava as suas terras. Era ali que viviam os leprosos. E durante muito tempo auxiliou-os com aquilo que podia. Agora estava convicto de que deveria abrir uma nova ordem dentro da igreja. E ele vai a Roma, acompanhado dos seus 12 seguidores. Quando chegam à imensa catedral, tentam marcar um horário com o Papa, que não os deseja receber. Mas ele continua ali, certo de que encontraria com o pontífice. E no dia seguinte, com a ajuda de Dom Guido, que chega casualmente em Roma, o acaso não existe, ele então consegue uma audiência com o Papa. E na sala papal, onde estão os sacerdotes, os bispos, com as indumentárias ricamente adornadas, entra então os 12 seguidores de Francisco, com as túnicas desgastadas, de saco de linhagem, os pés descalços, e ajoelham-se diante do Papa. Então Francisco pede autorização para criar uma nova ordem dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Uma ordem que seguiria todos os preceitos da Igreja, mas que aumentaria mais um: a pobreza. A pobreza da pobreza. E ele dizia: eu vejo os pássaros em seus ninhos, as cobras em seus covis. Elas vivem com aquilo que a natureza lhes oferece, com o que lhes é necessário. Assim também nós que somos servidores de Jesus queremos viver. E o Papa se encanta com Francisco. O soergue do chão o abraça e lhe dá a oportunidade de criar essa nova ordem. É assim que surgem os franciscanos. Ordem que ainda existe até hoje. E Francisco agora, que tem a palavra do Papa empenhada, ele começa a viajar então às cidades, conclamando outras pessoas para poder seguir os seus propósitos. E agora as portas da igreja de Assis também se abrem para ele. E a primeira vez que ele vai pregar é no domingo de Ramos, numa Semana Santa, quando vai recordar-se do dia que Jesus adentra Jerusalém, recebido com os ramos de oliveiras nas mãos. E quando ele está no púlpito, pregando com amor para aquela multidão que está para ouvi-lo, os seus olhos se cravam como de uma jovem que ali se encontrava para poder escutá-lo. Ela também era de uma família muito abastada, de pele muito alva, chamava-se Clara. E quando ele olha a Clara e ela o olha,
é despertado na intimidade dos seus corações o amor. Não o amor de um homem para uma mulher, mas o amor puro e verdadeiro, aquele que Jesus veio nos ensinar. E quando acaba a pregação, aquela jovem que estava adornada de joias, ela vai à sacristia conversar com Francisco. E ela toma a decisão na sua vida de entregar-se também a ele. Somente que as mulheres não podiam estar junto com os homens. Ela vai para um convento, onde torna-se noviça e depois freira. E quando ela recebe o hábito, ela resolve abrir, então, dentro da Igreja Católica, uma nova congregação feminina das Clarissas ou das Franciscanas, que vivenciariam a mesma proposta de Francisco de Assis. Clara, o grande amor de Francisco, vai ser para ele o seu braço direito, vai ser aquela pessoa com a qual ele vai conversar, vai esclarecer dúvidas, vai poder estabelecer diversas diretrizes de trabalho. Ele recebe então uma missão. Deveria ir ao Egito. Pela primeira vez iria afastar-se da sua ordem por um tempo. O Papa Inocêncio III, que o amava, pediu para que ele fosse ao Egito para poder dialogar com o sultão Camel, que lutava contra a igreja nas cruzadas, e ele gostaria de levar a paz àquele país, porque centenas, milhares de pessoas estavam morrendo. E Francisco, que estava a serviço do Senhor, ele vai para o Egito. Naquela época as viagens eram muito difíceis, as viagens a navio. E durante 8 meses ele fica fora de Assis. Consegue estabelecer a paz no Egito. Mas quando retorna para Assis, ele vem marcado por várias enfermidades que ele havia contraído durante a viagem. Inclusive tracoma e glaucoma nos olhos, que à época não havia tratamento, senão o ferro recurvado. Um ferro que era levado à fornalha e que queimava de um lado e do outro da vista. Depois dele voltar, passando por aquelas experiências dolorosas, Frei Leão, que era um dos seguidores, levou Francisco para poder submeter-se ao tratamento. E quando o ferro em brasa veio aos seus olhos, Frei Leão desmaiou e Francisco, olhando, diz: irmão Fogo, olha lá como cuida da minha vista. É a última vez que eu vou ver você. E queimou de um lado, queimou do outro. Ficou cego das duas vistas, sempre com um pano a envolver-lhe o rosto. Agora havia mudado-se para a Porciúncula, também chamado Rancho da Luz, no Monte Alverne, um outro monte próximo a Assis, onde ele sempre buscava orar. Ali era cuidado por Clara, que vinha sempre visitá-lo no final da tarde, lavando os seus olhos, cuidando das feridas. E ele sempre dialogando com ela, buscando falar do Evangelho, conclamando outros seguidores a poderem engrossar as fileiras, falando sempre do amor. Até que um dia ele pediu aos seus discípulos para levá-lo ao Monte Alverne, sobre o monte, lá no alto, para que ele pudesse orar. Pediu para ficar sozinho e, ajoelhado ao chão em oração, ele começou a pedir: Senhor Jesus, fere-me. Eu desejo sentir as dores que o Senhor sentiu na cruz, a fim de poder dar o exemplo de amor a Ti. Ó Senhor, fere-me. E agora uma luz começou a brilhar. Ele via com seus olhos espirituais. E Jesus lhe apareceu banhado em luz. E da sua testa, das suas mãos, também dos seus pés e do coração, saíam luzes que iam em direção a Francisco, entrecortando as suas carnes. E naquele dia,
ele tem os sinais de Jesus no corpo. Ele torna-se o estigmatizado. Cai ao chão, de dor. Os discípulos o encontram ali e acham que ele está morto, mas não está. É levado novamente para o rancho. E agora o trabalho redobrado de Clara lhe traz muitas vezes o alívio com os ungüentos lavando as suas feridas. Um dia Frei Leão, já não suportando mais virador do seu mestre, ele então diz: Pai Francisco, nós sabemos que aqui perto do nosso rancho há um fazendeiro que tem cuidado muito mal do seu jumento. O jumentinho dele já está velho e ele continua exigindo, espancando o jumento com chicotes, trazendo-lhe muitas dores. O que o Senhor diria a ele? Com dificuldade, Pai Francisco diz: chame-o aqui, meu filho. Será que ele não tem piedade dos animais? Frei Leão, emocionado, então diz: ai, Pai Francisco, este fazendeiro é o Senhor. O seu corpo já está desgastado, o seu jumentinho, e o Senhor continua insistindo com ele. Deixai-o descansar, Pai Francisco. Ele entendeu a lição do seu discípulo. Naquele dia, quando Clara de Assis, no final da tarde, veio lavar as feridas, depois que ele estava limpo, colocado sobre a cama, ela pegou nas suas mãos, beijou e lhe disse adeus. Um dia nós nos reencontraremos. Ela sabia que era o último dia que ela o veria aqui na Terra. Era o dia 4 de outubro de 1226. Ele estava com 44 anos de idade, muito jovem. Quando ela saiu, ele pediu aos discípulos para despirem-no e colocarem no chão batido. E ele disse: eu quero entrar na vida como cheguei nela. Quero levar comigo somente o que conquistei, servindo a Jesus. E é assim que o amado volta aos braços do seu amor. O corpo estremece no chão, porque é uma quimera, se acaba, mas o espírito imortal desprende-se do corpo iluminado e é recebido por Jesus e Maria Santíssima no mundo espiritual. Porque Francisco de Assis é João, o apóstolo amado de Jesus, que retorna à Terra para cumprir a missão de trazer de volta o Evangelho de Jesus aos nossos corações. Passados tantos milênios, quando a Terra passa por essa grande transição, eis Francisco na recordação de volta aos corações católicos. Quando o Papa resolve assumir o nome de Francisco para recordar-se da humildade, da simplicidade, da mensagem do amor. Porque os missionários estão espalhados por todos os cantos. Porque urge que nós modifiquemos a estrutura da Terra. E o Papa Francisco, que tem viajado o mundo, levando a mensagem de Jesus, sendo acolhido por tantos países, quando esteve aqui no Brasil, em cadeia pública, na sua primeira entrevista, ele pôde dizer: não trago ouro e prata, trago apenas comigo o Evangelho de Jesus. Tentando trazer para os fiéis católicos a mensagem daquele Francisco, que quando aqui esteve na Terra, pôde demonstrar que é possível seguir os ensinamentos de Jesus. Mas para nós finalizarmos o encontro dessa noite, recordando-se deste apóstolo do bem, do amor, da caridade, o pobrezinho de Deus, como é chamado, há um momento da sua vida muito especial, em que até hoje nós nos recordamos,
quando o Papa Inocêncio III estava envolvido pela doença e manda chamar Francisco nas centros para que ele pudesse ser intermediário junto a Jesus, a fim de poder curá-lo. E quando Francisco entra nos 5 aposentos e vê o Papa ali colocado sobre a cama nas vascas da morte, a janela aberta, o sol adentrando, ele então vê o céu azul lá fora, contempla a beleza da natureza e, buscando a sintonia com o mais alto, ele vai dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu possa levar o amor. Onde houver injúria, que eu possa levar o perdão. Onde houver dúvida, que eu possa levar a fé. Onde houver a mentira, que eu possa levar a verdade. Onde houver o desespero, que eu possa levar a esperança. Onde houver trevas, que eu possa levar a luz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar. Ser compreendido quanto compreender. Ser amado quanto amar. Porque é dando que recebemos. É perdoando é que somos perdoados. E é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que Francisco de Assis, nessa noite, possa nos envolver em sua paz e harmonia. Muito obrigado. Até que soltar. Bom, gente, terminado esse estudo tão legal, né? Nós vamos ter o passe, né? E pediram para mim avisar sobre a entrega das cestas ao sábado, às 9 horas, tá? Quem desejar participar é bem-vindo. Nós temos ainda a falta de 10 arroz, 10 farinha de mandioca, tá? Quem puder colaborar é bem-vindo. E nós temos